Vamos falar do Fluminense agora? O Fluminense que passou por isso recentemente com uma troca de treinador. Chegou o Renato Gaúcho, 3 jogos por enquanto. E, uma goleada e 2 vitórias no finalzinho ali pelo Campeonato Brasileiro. Contra o Red Bull Bragantino foi um gol no finalzinho e ontem contra o Santos a mesma coisa, ali aos 50 minutos. Renan, você que estava lá ontem também acompanhando de perto o Fluminense, já fez outros jogos do Fluminense nessa temporada também. Há uma mudança de clima, de ambiente Total. no Fluminense? O que explica essa virada que vem tendo? Total. É um Fluminense mais vibrante dentro de campo. É um time que está refrescado. E aí, não é por causa de A e B, mas a chegada do Renato deu essa diferença. Você percebe que o time está mais aceso, mais ligado. Óbvio que você ainda tem um Ganso que não é o titular absoluto, que ficou à disposição, algumas peças que ainda estão voltando, né? Eu gostei muito, por exemplo, do Canóbio no primeiro tempo. Achei até também, como a Nadine Bastos analisou, que foi pênalti no lance. Poderia ter sido marcado pênalti. Ele dá muita dinâmica, o Canóbio, ele dá muita mobilidade. O Cano está voltando a ser um cara protagonista dentro do Fluminense. O Martinelli dá muita mobilidade ao meio-campo e é um jogador que com o Diniz era zagueiro. Você vê como ele dá essa condição para o treinador de ser versátil, né? Então, assim, o Thiago Silva bem seguro ali, também outro que estava voltando. É um time com a cara do Renato, que não fica até o final brigando ali e tal, não desiste. Quase 50 mil pessoas, o Maracanã estava bonito, a torcida estava muito em cima, apoiando muito. Então, acho que essa sinergia do time com a torcida também fez com que o time fosse buscar o resultado no último minuto. Então, acho que o Fluminense vai muito forte contra o Corinthians no meio da semana. Vai ser um belíssimo duelo de se acompanhar. E essa sinergia faz o time, né, buscar até o fim, essa luta até o fim e dá certo. As coisas começam a dar certo, o famoso time de guerreiros, né, que o torcedor do Fluminense sempre fala, né? Só que era do Cuca. Mas acabou virando uma marca do time, né? Time de guerreiros e tal. Aquele time de 2009, né? Ele é uma sequência do time de 2008. Não é exatamente uma sequência, mas 2008 foi o ano que o Renato dizia que ia brincar no Brasileiro. Que ia ganhar a Libertadores e depois ia brincar no Brasileiro. Aí perdeu a Libertadores, ia brincar no Brasileiro não brincou, quase caiu. Aí o Renato saiu antes, e depois vem o Cuca em 2009, pega numa situação delicadíssima, brigando pelo segundo ano seguido para não cair, e aí vira o time que consegue a reação final e vira o time de guerreiros. Não era o mesmo time, mas começou a história no final da Libertadores com o Renato. O Renato é a 6ª passagem dele, né? 7ª, né? 7ª passagem dele. Eles fizeram uma recontagem lá, deu 7. Ele foi em 95. Tantas que até o Fluminense perdeu as contas, né? E sem contar... Isso contando o jogador também, né? Ele foi técnico em 96, quando entrou como interino. O Espinosa conta uma história sensacional do Renato, né? Que o Renato, quando parou de jogar futebol e começou a ser técnico, ele ia tomar chopp com o Renato em Ipanema. E o Espinosa falava de futebol e o Renato desconversava, falava de outras coisas. Aí chegou um dia, uns 2 anos depois, que o Espinosa sentou com o Renato e começou a falar sobre outras coisas. E o Renato começou a falar de futebol. Ele falou assim, agora ele vai ser técnico. Agora virou técnico. E o Renato virou um técnico importante da história do futebol brasileiro. Sim. O Renato é um técnico extremamente importante da história do futebol brasileiro. Vencedor de Copa do Brasil, de Libertadores. Ele tem 3 finais de Libertadores. Ele jogou 3 finais de Libertadores. Assim, cotado para a seleção brasileira? Sim. Está entre os nomes, né? Sim. Não há dúvida de que o Renato é um técnico top. E o que faz ele ser esse treinador com esse algo a mais, como está na tarde ali, que foi uma percepção minha de que mudou o ambiente e tal, é muito o estilo dele. A comissão técnica dele é muito competente. O Alexandre Mendes é um cara que é muito bom e trabalha com ele há muito tempo. E o Renato, além de ter esse trabalho no campo, esse trabalho de mudança de posicionamento dos jogadores, estilo de jogo, você vê que o Cano é um pouco mais recuado, vem buscar a bola no meio campo, não fica lá plantadão na área, você percebe que ele tem algo que... O Renato tem essa coisa de mobilizar e motivar o elenco. Você vê que os jogadores, eles
olham para o Renato, depois foram cumprimentar. Exatamente, o ambiente fica mais leve. E aí eu não estou aqui falando assim, treinador ar-condicionado, muda clima. Não, uma mudança de ambiente. Você nunca ouviu? Treinador ar-condicionado que muda o clima? Não. Não? Essa aí é famosa. E o Renato muda esse ambiente. Mas não tem treinador frente fria? Frente fria por quê? Muda o clima também, você muda baixo. Treinador frente fria que esfria a conversa? É isso, espalha a rodinha. Espalha a rodinha. Mas o Renato, sem dúvida, ele tem essa característica e isso está sendo muito bem plantado, já está acontecendo no Fluminense. Muito bem, hein? Falamos do Fluminense, falamos do Santos. A gente vai para o intervalo rapidinho agora, porque tem Flamengo ainda e tem arbitragem.